Dinheiro e fé se misturam? Esse é o tema da live de hoje. Vamos falar sobre dinheiro e fé, espiritualidade, Bíblia. Será que a vida financeira, a maneira como eu lido com o dinheiro é espiritual? Hoje eu quero conversar seriamente com vocês a respeito disso. Mas, para você que está chegando, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais cristãos. Hoje, eu e meu marido, a gente trabalha com casais cristãos, falando sobre dinheiro, mostrando, como ter a vida financeira que Deus queria que nós tivéssemos. É um trabalho onde a gente lida com 4 pilares, lidar com dinheiro na forma conjugal, da forma emocional, da forma espiritual e também de forma técnica. Não adianta você ter só o emocional ou só a técnica, ou só falar de dinheiro tranquilamente no casal, mas não tem a forma certa de administrar. Não adianta você ser muito espiritual, orar, jejuar, dizimar, ofertar, mas você tem as suas emoções te trollam e você faz compra que você não queria, você faz aquilo que você não queria e depois se arrepende, se compromete com coisas que depois se arrepende. Então, precisam desses 4 pilares juntos. E por isso que a mentoria Organize e Prospere dá tão certo para todo mundo que abraça o processo, porque a gente trabalha os 4 pilares que o dinheiro atrapalha e que precisa ser olhado de uma forma estrutural. Hoje, o assunto dessa live, surgiu um pouco pelo post, que eu fiz. Quem viu nos meus stories, eu até repostei o Reels, um Reels onde a gente tem o Thiago Brunet falando. Quem é crente aí, mas tem problema financeiro? Gente, só a torcida do Flamengo, né? E aí as pessoas lá na igreja onde ele estava pregando, provavelmente levantaram a mão. E aí ele fala assim, você está tendo problema financeiro porque as suas emoções falam mais alto que os princípios. Porque se você seguisse os princípios, você não teria problema financeiro. E aí, os comentários, uma enxurrada. E um comentário em específico, tem vários lá que me chamaram a atenção, mas um comentário foi de um, não sei nem se ele é seguidor, mas ele comentou lá que se você quer ouvir acerca do evangelho, você não escuta o Thiago Brunet. Mas se você quiser aprender sobre dinheiro, você escuta ele. Dando a entender que a vida financeira e dinheiro e vida espiritual e evangelho não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que eu quero trazer essa reflexão hoje. A gente vai ler Bíblia, Pega o seu combo aí. Qual é o combo para assistir a live? Um copo com água, um papel e uma caneta. E enquanto o Instagram tá mostrando que eu tô online, manda essa live para quem você tá vendo ao vivo aí no seu Instagram. Vai lá no chat, pega esse aviãozinho aí, e manda para todo mundo. Que isso? Os comentários nesse post, me fez repensar muita coisa, repensar inclusive a maneira como eu estava vendo que as pessoas pensam a respeito do dinheiro. Porque a gente está tão envolvido, eu falo de educação financeira já há quase 4 anos, eu atendo já há quase 4 anos, acredito que já estamos perto de alcançar umas 200 famílias esse tempo, onde a gente tem trabalhado e acompanhado, depois que a mentoria criou o módulo do grupo, mais pessoas são atendidas, mais rápido, então, mas ainda não parei para fazer essa contagem. Mais de 100 com certeza já passaram por aqui, E a gente pensa que as pessoas têm clareza a respeito disso, só que não tem. Sabe por que não tem? Quantas dessas passagens eu já li e antes, eu sou filha de pastor, gente. Eu cresci num lar pastoral. Eu sou resposta de milagre, Minha mãe não podia engravidar. Minha mãe teve câncer na tireoide, não podia engravidar. Deus curou minha mãe do câncer e um mês depois ela engravidou de mim.
Então, eu vivi num ambiente ali espiritual e já li a Bíblia toda, a gente fazia vários estudos bíblicos, só que a gente não consegue ver. Aliás, né, a gente só entende aquilo que a gente tem maturidade para entender. Então, de acordo com o seu tamanho de maturidade em Deus, você vai entender ou não certas verdades na sua vida. Por isso que a gente precisa estar sempre com a consciência de que não para de crescer nunca, a gente não para de crescer, a gente não para de experimentar de Deus, a gente não para de descobrir coisas em Deus. E a área financeira foi uma outra descoberta. Eu acredito, por exemplo, que se uma nutricionista leu a Bíblia antes de fazer a faculdade de nutrição e depois ela lê, ela vai enxergar coisas que aqui ela não via antes dela fazer a faculdade de nutrição. Coisas relacionadas com a nutrição ela vai ver aqui. Um psicólogo, por exemplo, se ele lê a Bíblia antes de fazer a faculdade de psicologia, aí ele fez a faculdade, depois ele lê a Bíblia, ele vai ver várias verdades bíblicas que se encaixam perfeitamente na profissão dele. Por que isso acontece, Sula? Gente, porque a Bíblia é antes de tudo. A Bíblia é antes de tudo. Antes da educação financeira, querer mostrar alguma coisa, a Bíblia já falava várias verdades que hoje a educação financeira sistematizou pra gente. Então, mas a Bíblia já fala há muito tempo, muita coisa. A gente vai dar algumas coisas aqui, aí você vai falar assim, gente, faz sentido. Meu Deus, é verdade, né? E por que que a gente nunca olhou desse jeito? Porque a gente não tinha conhecimento para entender desse jeito. Quando a gente vai aprendendo, crescendo, a gente vai ganhando mais clareza acerca das escrituras. Então, beleza. Dito isso, eu acho que eu posso botar o tema dessa live de dinheiro espiritual. Não o dinheiro, o papel, né? Mas a forma como a gente lida com o dinheiro, ela é espiritual. Gente, boa noite a todo mundo que chegou aí. Manda essa live para todo mundo. Oi, Ellen. Gente, esse assunto é muito importante. Nós cristãos estarmos por dentro. É muito importante que a gente tenha essa consciência. E por falta dessa consciência, a gente está padecendo. Eu estava conversando com uma amiga. Boa noite, Rosilane. Eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando que a avó dela falava assim, Deus nunca vai me dar uma casa bonita, porque eu já sou cheia de cuidado com essa casa no reboco. Você imagina se Deus vai me dar uma casa bonita, eu vou ficar um nojo, eu não vou nem querer ir pra igreja mais, querer só ficar limpando a casa. Então Deus não vai me dar uma casa bonita não. Aí eu falei assim, gente, e quantas vezes a gente pensa assim, né? A gente lê 1 Timóteo, 1 Timóteo 6,10 fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. E às vezes a gente vê essas escrituras e passa por elas assim, batido, e fala assim, ai, dinheiro é coisa ruim, né? Não vamos ter dinheiro não vamos prosperar não. Deus me livre, Deus me dá uma casa bonita, né? Porque eu não vou nem pra igreja mais. Como essa senhora falou. Obrigada, Bijuca. Bijuca falou que eu tô bonita. Obrigada, meu amor. Só que a gente, em vez de querer crescer para ter maturidade de ter uma casa bonita e não se perder, não. A gente prefere não ter e continuar com a mente pequenininha do que tentar crescer, aprender, lidar com as nossas emoções, entender por que a gente está dando valor a certas coisas, crescer em Deus para poder prosperar. Porque é verdade isso que essa avó falou. Deus não vai dar para você nada que faça você se perder dele. O diabo não, o diabo ele dá não indiscriminadamente, porque o diabo é estrategista, tá? Se para ganhar você o diabo precisa dar bens e riquezas, ele dá. Se para ganhar você o diabo precisa tirar, ele tira. O diabo, ele faz de acordo com o que for estratégico para fazer você se perder de Deus. Agora, Deus não. Deus é Pai. Deus, ele só dá aquilo que a gente tem condições de administrar. Aquela passagem de Mateus, onde a gente tem
Jesus comparando o reino dele com o Senhor que saiu e entregou talentos, né, para os seus servos. A Bíblia fala assim, que a um ele deu um talento, ao outro deu 2 e ao outro deu 5, a cada um segundo a sua capacidade. Deus ele só dá pra gente de acordo com a nossa capacidade. Você sabia que tem muitas bênçãos que estão presas, espiritualmente falando, porque a gente não adquiriu capacidade para administrar aquilo. E qual é a capacidade que Jesus menciona nessa passagem? A capacidade de multiplicar. A Bíblia fala que aquele servo que ganhou um talento escondeu porque era pouco e ele tinha medo de perder. Quantas vezes a gente está com medo, né? Ou então a gente acha assim, não, porque eu ganho pouco, Sola. Não dá. Não, gente, dá. É porque a gente ainda não aprendeu o jeito certo. A gente ainda não entendeu o que a gente está fazendo de errado e por que a gente está fazendo de errado. Um dos comentários desse post é que o rapaz falou assim, eu estou endividado porque não é porque eu não sigo o princípio, mas é por causa do governo. É porque as coisas estão mais caras todos os dias. Gente, aí eu fiz a pergunta, mas quem governa a nossa vida não é o Senhor? Quem governa a nossa vida é o Senhor. É Deus que decide. É Deus que dá capacidade. A Bíblia fala que Deus é que dá capacidade de adquirir riqueza. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, Provérbios, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Está na Bíblia, gente. Então, dinheiro é espiritual, muito espiritual. Deixa eu ler com vocês Mateus 6, versículo 24. Diz assim: ninguém... Peraí, eu vou ler nessa versão aqui, ó. A mensagem, a minha Bíblia tá bem velhinha, mas eu amo essa Bíblia, é a versão contemporânea, né? Mateus 6, 24, diz assim, ó: vocês não podem adorar 2 deuses ao mesmo tempo. Me perdi aqui, peraí. Aqui, achei. Vocês não podem adorar a 2 deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Na versão normal, né, que a gente está mais acostumado a ler, fala que você não pode servir a 2 deuses. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Algumas versões vai falar Mamon, que era a representação do Deus do dinheiro. Olha, é tão inocente achar que dinheiro e a forma como a gente lida com dinheiro não é espiritual. Porque olha essa passagem. Deus ele não tem rival, mas ele se coloca do lado do dinheiro. Presta atenção, não é um demônio, né? Ó, não é uma entidade, não é Satanás. Ele fala assim, ó, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Gente, vem aqui comigo. Você nunca parou para pensar na importância disso? Na importância do que Deus está falando ali? Que se você servir ao dinheiro, você não pode servir a Deus. E esse páreo a páreo que Deus se coloca no sentido de comparação, porque Deus ele não tem rivalidade com ninguém. Deus ele é. A gente chama o diabo de inimigo, mas ele não é nem inimigo. Porque o diabo, ó, é um cachorro bravo na coleira de Deus. Mas só que Deus, ele fala, ó, você vai me servir ou ao dinheiro, não dá para servir os dois. Será que dinheiro não é espiritual, gente? Qual é o papel do dinheiro? O dinheiro ou ele vai ser seu servo ou ele vai ser seu senhor. Faz sentido isso que eu tô falando? Manda foguinho aqui, manda coração, porque aí isso faz o Instagram entregar para mais pessoas. Mas me diz, tá fazendo sentido isso que eu tô falando com vocês? O quanto é importante?
o quanto é espiritual? Percebe? Você corre o risco de estar tirando o senhorio de Deus da sua vida, porque você pode estar nas suas atitudes, na forma como você lida com o dinheiro, você pode estar sendo servo do dinheiro. Sula, como que o dinheiro pode estar sendo meu servo? Então vamos lá? Vamos falar de 3 situações onde o dinheiro pode estar sendo seu senhor e você pode estar sendo servo dele. Primeiro, o dinheiro te controla. Como assim o dinheiro te controla? Ó, lembra que eu falei? O dinheiro ele só pode assumir 2 posições na nossa vida. Ou ele vai ser nosso servo, ou ele vai ser nosso senhor. Beleza? Então, sabe quando você vai vivendo um mês, que você só vai gastando, só vai comprando? Não, tô precisando disso aqui, eu vou fazer isso aqui. Tô precisando disso aqui, vou no sacolão. Tô precisando disso aqui, vou na padaria. Tô precisando de comprar uma roupa, eu vou comprar a roupa. Eu vou no mercado, eu vou comprar o que eu preciso. E você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Quando chega ali na metade do mês, aí você tem a seguinte sensação: gente, parece que meu dinheiro sumiu. Quem já teve essa sensação? Parece que o dinheiro some todos os meses. Diz pra mim, quem já sentiu isso em relação ao dinheiro? Sula, parece que o dinheiro some. Aí eu te digo, sabe por que ele some? Porque não foi você que estava mandando nele. Ele estava mandando em você. Sabe quando você controla o dinheiro? É quando você, antes de receber ele, você já determina tudo o que você vai gastar com aquele dinheiro. Despesas fixas e variáveis. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente usa as despesas, a gente gasta com as despesas variáveis como se a gente fosse rico. Como assim se a gente fosse rico? Quer ver uma coisa? É muito comum o sacolão. Você vai no sacolão e aí você fala assim, se eu perguntar pra você, quanto que você vai gastar no sacolão? Aí você fala assim, não sei, vou comprar o que eu preciso. Ué, como assim você não sabe quanto que você pode gastar no sacolão? Você é rico? Porque rico que é assim, né? Quando a gente chega num patamar de riqueza, não é que não tenha controle, tá? Tem, só que a margem, o teto é tão alto que não faz mais, não tem mais sentido o controle, porque você sempre consegue estar abaixo dele. Sempre não, tá? Se você tiver um controle. Porque o que tem de gente que ganhou muito dinheiro e que perdeu tudo, que tá pior do que antes de ganhar, não tá no gibi. Os ganhadores do BBB estão aí para isso, né? Os ganhadores de Mega Sena estão aí mostrando isso. Então, quando eu vou no sacolão, eu preciso saber quanto que eu tenho para gastar no sacolão. Porque se o meu dinheiro, tem um teto, tudo que eu gasto deveria ter. O problema é que a gente vai gastando assim, ó, indiscriminadamente. Indiscriminadamente. E aí, a gente não consegue entender em que momento que a gente errou. Porque a gente só foi vivendo. Mas você tem que ver antes quanto que você tem para gastar no sacolão. Quanto que você tem para gastar no mercado. Quanto que você tem para as despesas fixas? Você precisa estar no controle. Então, toda vez que você não consegue ter esse controle, que você só paga e depois chega lá no dia 20, chega lá no dia 22, 23, você já não tem mais dinheiro e você está sendo refém do cartão, você está precisando usar o cartão, você está sendo servo do dinheiro. Você não controlou ele. Porque quando a gente pertence a Deus, é ainda mais tensa essa conversa. Por que é ainda mais tensa essa conversa? Porque Deus, ele faz milagres. Deus, ele multiplica ele multiplica o nosso celeiro. Deus, ele nos dá provisão. Só que a gente não acessa mais a provisão. E esse é o segundo ponto. Quem é que te salva? Vamos lá, gente? Qual é a reflexão que a gente está fazendo aqui? Será que o dinheiro está sendo o meu servo ou está sendo o meu senhor? Essa é a reflexão que a gente está fazendo. Então, eu estou dizendo aqui para você, como uma profissional de finanças, como uma mentora de finanças e cristã, a gente está lendo aqui a Bíblia e estamos descortinando isso.
Primeira forma que o dinheiro tem de ser seu senhor é você não controlar ele. Já escreve aí. Tópico 1. Quando que o dinheiro não é mais o meu servo, ele passa a ser meu senhor. Quando eu não consigo controlar ele. Se eu não consigo controlar ele para me servir, ele tá me controlando. Segundo ponto. Quem é que te salva? Nossa, isso aqui é forte, hein? É Deus ou é o dinheiro? Na hora do aperto, quem é que te salva? É Deus ou é o cartão de crédito? É Deus ou é o empréstimo consignado? É Deus ou é o cheque especial? Por que eu tô falando isso? Porque antigamente, né, lá no tempo da minha mãe, da minha avó, quando a gente tinha necessidade de alguma coisa, não tinha dinheiro, não tinha recurso, sabe o que a gente fazia? A gente orava. A gente orava. Hoje, se falta alguma coisa, a gente usa o cartão de crédito. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo se Deus não está perdendo lugar para o cartão. Pensa aqui comigo se você tá olhando o seu cartão, olhando sua margem de consignado como seu senhor. Quem tá te salvando não é Deus. Ah, não, mas o problema aqui é que você usa essas coisas e depois que o negócio perdeu o rumo, aí você ora. Aí você quer pedir a Deus. Mas lá na primeira parte da ação, você já falhou. Você já substituiu Deus. Percebe como que é muito sutil o fato de a gente perder Deus como Senhor das nossas vidas pro dinheiro, gente. Gente, é muito sutil. A gente não percebe, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai vivendo e vai achando que é a gente que vai dar jeito na nossa vida. Terceira forma que o dinheiro, sinal, né, que o dinheiro está sendo o senhor da sua vida. Você pede permissão para ele? Essa, inclusive mentorados meus, ex-mentorados meus que tem aqui. É para vocês. A gente está pedindo permissão para o dinheiro porque a gente pede permissão para o nosso Deus. Será que às vezes a gente não está pedindo permissão para o dinheiro? Deus fala uma coisa para a gente fala, não, não dá. Olha aqui minha conta bancária, não dá para fazer isso. Não dá para eu ofertar. Não, não posso ofertar isso, olha aqui minha conta bancária. Dinheiro, eu posso ofertar? Dinheiro, eu posso realmente abrir esse negócio? Dinheiro, eu posso investir nisso daqui? Dinheiro, será que eu posso... Percebe? Olha aí. A gente não pergunta mais para Deus. A gente pergunta para nossa conta bancária. A gente pergunta para o que a gente acha que tem. E aí? Dinheiro é ou não é espiritual? Pensa comigo. Sula, mas isso aí não é contraditório com o que você ensina? Porque você não fala pra gente viver de acordo com a nossa realidade e tudo mais, saber direitinho, ter uma regra com dinheiro? Gente, não. O que a gente faz de organização é pra gente entender qual é a nossa limitação. A gente organiza o dinheiro para entender qual é a nossa realidade, porque muitas das vezes a gente está enrolado financeiramente porque a gente está vivendo acima da nossa realidade. A gente quer forçar uma realidade que ainda não chegou. Então a gente está se comprometendo com coisas, está querendo viver coisas, não é porque Deus falou que é para a gente fazer, é porque a gente quer viver. É porque a gente quer fazer. É porque a gente acha que a gente merece. Então não. Vou fazer, Deus proverá.
Mateus. Então, pelo amor de Deus, qual é o equilíbrio disso? Mateus 6,33, parte A. Eu vou ler nessa versão aqui, né? Que eu tô lendo com vocês na mensagem, versão contemporânea. Ela é aquele versículo bem famoso que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas olha, gente, eu sou apaixonada por essa versão, né? Porque ela traz isso para a nossa vivência de uma forma muito mais clara. Olha o que está escrito aqui em Mateus 6,33 nessa versão. Orientem, nós é cabeça, não é cauda. O Douglas falando, exatamente, nós somos cabeça. E isso tem a ver com vários aspectos financeiros, que a gente se coloca em situação onde a gente vira cauda. Deus não nos projetou para sermos caudas. Só que a gente se coloca em situação onde a gente vira cauda. Inclusive, quando a gente pega emprestado. Porque a Bíblia fala que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. 1 Coríntios 6,23 vai falar, Deus te comprou, 6,23 ou 7,33? Pois eu vou confirmar. 1 Coríntios, eu acho que é 7,33. Depois eu confirmo aqui. Fala assim, Deus te comprou por um preço, não vos torneis escravos de seres humanos. Só aí a gente já tira que a gente não devia estar pegando dinheiro emprestado. Mas eu não tive jeito. Deus é o jeito. Só que a gente não quer esperar Deus prover. A gente acha que a gente vai dar um jeito. Deus tem uma mania de fazer tudo nos 45 do segundo tempo. Sabe para quê? Para testar a tua fé. Quem aqui já passou pelos 45 do segundo tempo de Deus? Que parecia que não ia acontecer nada. Meu Deus do céu, tô ferrado, tô ferrada. E aí, no último segundo, Deus chega com a provisão. Deus chega com a solução. Só que a gente quer esperar? A gente quer se submeter? E se Deus falar não? E se Deus não quiser me dar? Eu vou fazer, porque aí depois que já tá feito, depois que eu já comprei, aí Deus proverá. O nome disso é tentar o Senhor teu Deus. Isso não é ter fé. Eu tô falando isso com vocês com a segurança de lugar de fala, porque eu fazia isso. Eu comprava no cartão de crédito e falava assim, mês que vem Deus proverá. Achando que isso era fé. Achando que isso é assim, né? Nossa, olha como que eu tenho fé. Por quê? Deus só tem capacidade de prover na sua vida daqui a 30 dias? Só daqui a 30 dias precisa, sei, né? Juntar um dinheirinho para conseguir prover na sua vida? Ou Deus é dono do ouro e da prata? Tem alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil, gente? Não sabe qual que é o problema? Tava vendo aquele filme A Forja, que não sei quem viu aí. Tem uma passagem que a pessoa fala de orar pelo menino, né? Não vou dar muitos spoilers, não. Mas aí a menina fala assim, não, mas até que não tá tão grave. Não, agora ele já tá mais ou menos, daqui a pouco ele vai pra igreja. Não precisa a gente... Porque a senhorinha, né? Aquela velhinha, que lá naquele filme do... Ai, meu Deus. Não é Prova de Fogo não, Jesus. Me lembra aí, gente. O filme Quarto de Guerra, isso. No filme Quarto de Guerra, não tem aquela senhorinha arretada da oração? Então, ela aparece nesse filme também. E aí ela fala isso. As pessoas ali, ela querendo movimentar o povo em oração, e o povo falou assim, não, as meninas falaram assim, não, mas até que não tá tão grave. Aí ela falou assim, gente, a oração não deve ser usada como um step do carro. A oração deve ser usada como volante. A gente quer usar Deus como step. A gente não quer saber de Deus como que dirige o carro. A gente quer dirigir de qualquer jeito e aí se bater, aí a gente corre para Deus. Sendo que a Bíblia fala que você devia ser um bom mordomo do seu dinheiro.
Você acha que a família que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, não é suficiente? Gente, a Bíblia fala, Salmos 128, do fruto do meu trabalho serei feliz e próspero. Deus, ele não te dá uma cruz que você não possa carregar. Deus não te dá algo que você não possa fazer. Deus não vai te cobrar algo que você não tem capacidade de fazer. Não tem isso, gente. Então, por que tá errado? Porque a gente não tá sabendo fazer. Porque a gente tá dirigindo da forma errada. E aí, toda hora a gente precisa do step. Vamos ler o que tá em Mateus 6,33? Diz assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Aleluia. Ai! Orientem a sua vida de acordo com a realidade, iniciativa e provisão de Deus. Primeiro é realidade. A sua vida está de acordo, a sua vida financeira está de acordo com a sua realidade, porque essa realidade devia caber várias coisas que não está cabendo aí. Essa realidade devia estar cabendo no seu lazer. Essa realidade devia estar cabendo você montar uma reserva de segurança. Ah, Sula, mas a minha segurança é o Senhor. Querido. O que está escrito lá em Provérbios 6:33, 23? Peraí, tô com a Bíblia aqui, não deixa eu cair no engano, não. Provérbios. Cadê? Ah, não, tô confundindo. Deixa eu ver se eu botei esse versículo. Eu anotei tantos versículos aqui e não tô falando, e não tô olhando eles. Ah, Jesus, perdoa a vossa amada. Mas eu vou ler o versículo, vocês vão saber que eu não tô... Quem é crente aqui há mais tempo sabe que tá na Bíblia. Provérbios diz assim: vai aprender com a formiga, o preguiçoso, porque ela não tem chefe, não tem governante, e ainda assim ela armazena para si as suas provisões. O que a gente olha esse versículo, né, e quer falar muito da preguiça, né? Ah, não seja preguiçoso. Mas a questão não é nem a preguiça. Eu vejo que a gente é um povo muito guerreiro, muito lutador. Só que a gente não tem domínio próprio. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? A formiga não precisa de um boleto para poder juntar dinheiro, porque ela consegue, por conta própria, sem ter ninguém mandando nela, ir lá e guardar dinheiro, ir lá e guardar provisão. A gente acha que a provisão é o Senhor. Gente, Deus provê em coisas que tá fora do nosso alcance, tá? A provisão é quando Deus nos coloca em situações onde a gente não escolheu. O resto é misericórdia mesmo. Hebreus 13:5 diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Satisfeito. Sabe o que é satisfeito? Não é que... Satisfeito não é não quero ganhar mais. Não, não é isso. Satisfeito é estar contente. Satisfeito é ser feliz. Satisfeito é estar em paz. Procura. Obrigada, Douglas. Provérbios 6:6-11. Ai, adoro gente crente. Aqui, ó. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho dela. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo não tendo chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, ou seja, na época boa, né? E na época da colheita, ajunta seu alimento com toda a disciplina. Ai, isso aqui é um tapa na minha cara, sabe por quê? Porque eu lembro de, pouco antes da gente entrar no caminho da educação financeira, eu virar pro meu marido e falar assim: olha só, se a gente não fizer nenhuma dívida, a gente nunca vai ter nada.
Gente, eu falei isso. Eu falava isso pro meu marido. Sou eu. Você se identificou aí? Você não tá sozinho, não. Eu ensino isso porque isso transformou a minha vida. Eu não falo de uma coisa que eu não vivi. Você acha que eu nasci assim? Tudo certinho, bonitinho? Fiz muita besteira financeira. Tentei muito a Deus com a nossa vida financeira. Só que eu aprendi. Eu falava pro meu marido que se a gente não fizesse nenhuma dívida, a gente nunca ia ter nada. Sabe por quê? Porque eu pensava, não guardamos, a gente não guardava nenhum real. Na verdade, a gente gastava mais do que a gente ganhava. Como que eu ia? A gente tinha uma Unozinha, 2 portas, que o ar-condicionado era a velocidade do carro. E aí eu queria ter filho. E aí eu não queria ter filho e ter que estar no carro, queixo duro, dirigir para trabalho com barrigão e, sabe? Não queria, mas aí eu pensava, cara, como que a gente vai trocar de carro desse jeito? Como que eu vou conseguir mudar de casa? Porque a casa que eu morava só tinha um quarto e o quarto não cabia nem um berço. Então eu achava, se a gente não fizesse uma dívida, a gente não quer ter nada. O que que isso reflete? Reflete falta de domínio próprio. Reflete o fato que se eu tivesse uma corda no pescoço, se eu tivesse um boleto para pagar, aí eu ia me virar, aí eu ia pagar. Eu preciso de um chefe, de um governante, de um comandante sobre mim. Eu não estou exercendo o domínio que Deus me deu capacidade de ter, porque Deus, quando criou o homem, ele falou assim: ei, domine sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, domine. A primeira ordem que Deus te dá é dominar. Você foi feito para dominar, para ter controle, para controlar, não para ser controlado, não para ser dominado. Só que a gente vai vivendo uma vida que a gente, na verdade, vamos ser sinceros, ninguém ensinou isso pra gente. A gente só foi repetindo aquilo que os nossos pais faziam. Como que eu vou conseguir fazer uma coisa que ninguém me ensinou? Como eu vou conseguir reproduzir uma coisa que ninguém me ensinou? A Bíblia fala assim, ó. Agora é Provérbios 6. Cadê você? Cadê você? Deixa eu ver aqui. Provérbios 6, 23. Diz assim, ó. Porque o mandamento é lâmpada. Presta atenção nisso. Porque o mandamento é lâmpada. O ensino é luz. Para que serve a lâmpada se não tem luz? O que adianta você ter uma lâmpada que não acende? Sabe quem acende a lâmpada? É o ensino. É você correr atrás para aprender aquilo que você precisa aprender a fazer com o seu dinheiro. O mandamento é lâmpada. O ensino é a luz, gente. A Bíblia vai falar para você o que você devia fazer. Você devia ser bom mordomo, você devia não ter dívida, como a gente falou aqui sobre ter dívida. A Bíblia fala para você não dever nada a ninguém. A ninguém devais nada senão o amor. A Bíblia fala que se você pega emprestado, você é escravo de quem empresta. A Bíblia fala que Deus te comprou por um preço e que você não devia ser escravo, para você não ser escravo de homens. Então, a Bíblia fala que você não devia ter dívida. A Bíblia fala, a gente leu aqui em Provérbios, que a gente devia conseguir juntar as nossas provisões. A Bíblia fala que a gente devia desfrutar do nosso salário. Então, presta atenção aqui comigo. A Bíblia está falando que você devia estar vivendo uma vida que dá para desfrutar, que dá para juntar uma reserva e que também dá para você viver bem hoje. Só que a Bíblia fala o quê? A Bíblia não mostra como. Porque o como é acender a luz, o como é o ensino, o como é você correr atrás. Eu sempre dou esse exemplo. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Você tem que ter cuidado com o seu templo, querido. Cuidar do seu corpo, da sua alimentação.
atividade física. Mas a Bíblia vai botar lá a sua dieta? Tá lá na Bíblia a dieta para você? Tá lá na Bíblia a série de exercícios que você tem que fazer? Não tá, porque a Bíblia fala o que você... A Bíblia mostra a lâmpada que você deve acender. Mas a Bíblia não fala como. O como é o ensino. Por que a Bíblia fala? Meu povo sofre por quê? Por falta de conhecimento. Então, se a gente... Ah, não, vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou orar e dizimar. Tem que se resolver essa situação, vou levar meu caso para a irmã da oração. Faça isso. Mas não corre atrás de aprender como que administra isso, porque daqui a pouco você está de novo na mesma situação. Deus vai providenciar um escape? Vai. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está de novo na mesma situação, querido. Eu não estou rogando praga para você. Eu só estou dizendo o que é fato. Porque a dívida é o menor dos problemas. O problema é a vida que gera essas dívidas. Porque se você acabar com a dívida e não ajeitar a vida, você vai gerar outra dívida. Não adianta. Não adianta. Iniciativa. A gente leu Mateus 6,33. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, iniciativa e provisão de Deus. Gente, iniciativa é você melhorar, é você aprender, é você tem que ter iniciativa de correr atrás, gente, de fazer o certo, de aprender qual é o certo. Provérbios 13, deixa eu ler aqui. Provérbios 13, 12. Essa versão aqui que eu tô lendo é King James. Versão é atualizada. Ó, preste atenção. Provérbios 13, 12. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Vou ler de novo. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Sabe aqueles sonhos que você não consegue tirar do papel? Sabe aquela coisa que você fica falando assim, não, agora vai. Não, agora a gente vai melhorar de vida. Não, agora a gente vai conseguir. Tem certeza, ganhei um dinheiro a mais, agora eu vou conseguir quitar essa dívida e não vai ter mais problema. Agora a gente vai conseguir realizar esse sonho, agora a gente vai conseguir ter uma vida melhor. Mas aí, sabe o que acontece? A sua vida não tá do jeito que ela devia estar, você não aprendeu o jeito certo de administrar, e aí você estraga tudo. Aí, sabe, todo ano você se promete a mesma coisa. Todo ano você tá no final do ano levando pedido de oração, levando lá no altar as mesmas coisas. Aí, olha o que tá escrito no mesmo capítulo, tá? A gente leu 13, 12, agora eu vou ler 13, 19. Provérbios, capítulo 13, versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Que difícil isso daqui, mas eu tenho que falar. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma, mas o tolo nunca se desapega do mal. Você quer fazer, né? Você quer realizar, você quer ter outra vida, mas você quer desapegar da vida que você vive hoje? Você quer aprender a fazer o certo e abandonar o errado? Esses dias atendi, né, um cliente e aí falou assim dos problemas, né? Mencionou o que eu não falei nada. Perguntei para a pessoa o que a pessoa achava que estava fazendo de errado. Aí ela falou assim: eu acho que são as amizades. Eu quero acompanhar amigos que estão acima da minha realidade. E aí, ele mencionou, e eu não perguntei nada, mas ele mencionou que agora ele ia estar ganhando mais e que ele já viveu com pouco, com muito, mas que essa realidade sempre ele estava vivendo, né? Não é porque está ganhando menos. Você já ganhou menos e você já ganhou mais e a situação não muda.
Não é quanto dinheiro você tem, é como você administra, não adianta. E aí, na hora que a gente faz a proposta para a pessoa vir mudar de vida, ela não quer. Porque ela sabe que ela precisa, mas ela não quer mudar. Não quer se desapegar do mal. Não quer mudar as atitudes. Não quer o confronto. Não quer transformação. Não quer mudança. Não quer ver o que está errado e precisar mudar. Não quer. Quer só o resultado, mas não quer mudar. Mudar dá trabalho. Você pode vir fazer a mentoria. Se você não fizer nada daquilo que eu te ensinar, não vai adiantar nada, nem vem. Porque você vai jogar dinheiro fora. Gente, a mentoria, né, vem aí há 4 anos se aperfeiçoando cada vez mais. Eu falo que não é só conhecimento que tem na mentoria, é muito Deus. Porque não tem como sair só de mim. Não tem como. A planilha que a gente usa, que é o meu xodózinho, que ela é feita para poder te dar clareza de entender aonde que está o erro na sua vida financeira. Ela é feita para você conseguir criar um caminho para o ideal enquanto você ainda está com dívida. Ela é feita para você ver e tomar ações práticas, sabe? Que nem você não vai encontrar em planilha nenhuma por aí. Sabe por quê? Porque essa planilha foi construída comigo e Deus. Foi uma construção, anos atendendo, vendo a necessidade de um, a necessidade do outro, mudando aqui, mudando acolá. E hoje ela é assim, cara, é o meu xodó, mas a planilha só vai resolver a tua vida? Não vai. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei que a mentoria trabalha a maneira de como lidar com dinheiro emocional, espiritual, conjugal. Você quem é casado vem com cônjuge. E tem mais, tá? Você que é casado, o teu cônjuge ganha o ingresso. Você não precisa pagar 2. Você vai pagar um só e os 2 vêm. E técnica. Quando vocês têm encontro com o psicólogo, gente. Vulgo meu marido, né? O melhor psicólogo da galáxia, que eu queria me consultar com ele, mas não pode, né? Fazer o quê? Mas vocês têm encontro com um psicólogo para trabalhar, ó. Isso aqui. Agora mesmo eu tô aqui na minha sala, não tô no meu ambiente, né? Porque ele tá dando aula pra turma 11. A aula de hoje, sabe qual é? O poder do não. Como dizer não. Por que a gente não consegue dizer não para as pessoas? Quantas pessoas estão enroladas financeiramente porque não sabem dizer não? Então, será que o dinheiro é espiritual, gente? Muita coisa. Eu tô lendo com vocês Bíblia. Aí, vamos lá. Oriente a sua vida. Voltando para o versículo Mateus 6,33. Oriente a sua vida de acordo com a realidade, iniciativa e provisão de Deus. Ok, você entendeu a iniciativa? A iniciativa é você buscando aprender. Você mudando o comportamento. Você correndo atrás do ensino que acende a luz dessa lâmpada. Agora, e a provisão de Deus? Olha só que lindo, gente. O ímpio não tem isso aqui que a gente tem. O ímpio, quando acaba ele, acabou tudo. A gente não. Quando acaba a gente, começa a Deus. Então você tem muito mais segurança de viver de acordo com a sua realidade. Porque quando a sua realidade falar que acabou, Deus, ele vai vir. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Então você tem muito mais segurança de viver uma vida sem sufoco. Porque você sabe que quando você acabar tem Deus. Você vê, não é sobre matematicamente falando, tudo encaixadinho, bonitinho, não. É sobre José. Pega a história de José. Quando José falou com o faraó, interpretou o sonho dele, o que a gente teve? A gente teve faraó contando que tinha 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. José falou o que para ele? Fala, tia, boa noite, seja bem-vinda. José falou o quê?
pro faraó. Ah, fica tranquilo, faraó. Entrega sua vida para Deus, entendeu? Vamos viver os 7 anos aí de abundância. E aí, quando vier os 7 anos da escassez, a gente confia em Deus, que Deus proverá. Foi isso que ele fez? Não, senhor. José construiu uma estratégia. Mas aí que vai entrar a provisão de Deus. Preste atenção, porque talvez você não prestou atenção, mas eu vou fazer você ver outro jeito essa passagem aqui. A Bíblia fala que José, a estratégia que José usou foi recolher 1/5. José falou isso para o rei, vamos recolher 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de abundância. E depois a gente vai viver no ano da escassez com esses 20%. Agora pensa aqui comigo, vem cá, vem cá, vem cá, sai agora não. Se eu vivo com 80% durante 7 anos, como que eu vou viver com 20%, gente? Eu vou definhar. No máximo eu vou sobreviver. Mas não. A Bíblia fala que o Egito não sobreviveu nos 7 anos de escassez, não. O Egito enriqueceu nos 7 anos de escassez. Porque não é sobre matemática. É sobre você fazer sua parte e Deus faz a dele. Qual era a parte que eles podiam fazer? Pegar 20% e guardar. Você acredita que essa, inclusive, é uma das porcentagens que a educação financeira ensina você a poupar? 20%? Porque 1/5, para quem não sabe, eu sou professora de matemática também, tá? 1/5 é 20%. Só que não é os 20% que vai te sustentar. É o que Deus vai fazer com o que você fez. É o que Deus vai fazer com a sua parte. Você só juntou 20%, só que Deus vai fazer prosperar esse 20%, vai fazer multiplicar esse 20%, vai fazer você enriquecer no momento que talvez você não era para enriquecer. Eu lembro que quando a gente juntou dinheiro para o nosso primeiro carro à vista, cara, a gente fez um plano, fez um planejamento, e só que na época minha mãe estava com câncer. E outro câncer, tá? Que eu falei no início, a minha mãe, antes de eu nascer, a minha mãe teve um câncer na tireoide. Tirou a tireoide e sem a tireoide não era possível engravidar. Então, mesmo depois da tireoide, minha mãe engravidou de mim. Esse outro câncer foi depois. Minha mãe tá na glória hoje. Minha mãe teve câncer de mama. Então, nessa época, na verdade, o câncer já estava até nos ossos, né? Já tinha passado para os ossos. E nesse período, muitas das vezes a gente não conseguia poupar aquele dinheiro, investir aquele dinheiro todo que a gente tinha se programado. Por quê? Porque minha mãe precisava. Palavra maravilhosa, o Cláudio está falando. Amém, meu amigo. E sabe o que aconteceu? A gente fez o que dava pra gente fazer dentro da nossa realidade. Só que nesse ponto da nossa vida, a gente já tinha organizado a nossa vida dentro da nossa realidade. A gente gastava mais do que a gente ganhava, a gente começou a viver com 70% do que a gente ganhava. Então a gente fez a nossa parte, a gente se organizou, a gente fez o que dava pra gente fazer na expectativa humana, alinhou a vida para a realidade, uma realidade que dava para poupar, uma realidade que dava para curtir, uma realidade que dava para viver bem hoje e cuidar do futuro. Só que dentro dessa realidade, as necessidades iam acontecendo. Quem é mais importante? O carro ou a minha mãe? Óbvio que era a minha mãe. Só que se eu tivesse financiado o carro, eu não tinha como escolher minha mãe, porque eu estava escrava de uma dívida. E aí você fala, poxa, Sulamita, então você não conseguia juntar o dinheiro que você se programou. Só que no final de 1 ano e 2 meses, com o dinheiro que a gente conseguiu juntar, Deus nos deu um carro que a gente jamais imaginava conseguir comprar. Foi o nosso braço, a nossa organização que fez aquilo? Não. A gente só fez a nossa parte e Deus nos surpreendeu com o que Ele sempre faz, porque Deus sempre faz mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina. Só que isso não tira a sua parte do processo. Deus cura Lázaro? Deus ressuscitou Lázaro? Ressuscitou, mas Deus rolou a pedra? Não. Deus desenfaixou Lázaro? Não.
Deus, ele faz aquilo que só ele pode fazer. E aprender a administrar o seu dinheiro, você pode fazer. A Bíblia fala em Provérbios também que Deus nos deu a capacidade de planejar. Mas a resposta certa vem do Senhor. Isso significa, então, que a gente não tem que planejar? Não, né? Porque senão Deus não tinha te dado uma capacidade para você não usar. O que Deus está falando é, para você foi dada a capacidade de planejar. Mas não vai ser o seu planejamento que vai fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que você continua planejando. Você continua fazendo as suas contas. Pensando no que humanamente você tem. E confiando que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Gente, faz sentido essa conversa aqui que a gente está tendo? A gente está falando sobre como o dinheiro é espiritual. Vocês conseguem perceber o quanto que é espiritual, gente? Quem depois dessa live, dessa conversa, já tá pensando totalmente diferente, fala aí eu. Escreve aí eu. Deixa eu ver pra gente terminar. Deixa eu ver. Se você já mudou sua mentalidade, se você já conseguiu ter clareza de alguma coisa hoje nessa live, que eu já vou ficar feliz. Acho que eu terminei. Deus quer que você aprenda. Lembra? O mandamento é lâmpada, o ensino é luz. Ah, Natália aí. Então, na turma 12. Gente, a turma 12. Deixa eu aproveitar, sabe por quê? A única forma que eu tenho de te ajudar de uma maneira palpável, concreta, para que realmente você mude, é vendendo para você. Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de vender a mentoria. Sabe por quê? Porque a mentoria, ela vem trazendo essa luz. É a técnica que você precisa. Ai, todo mundo tá falando eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você tá entendendo isso hoje. A mentoria, ela vai entrar num outro patamar ano que vem. Essa turma 12, é a última turma do ano. Ainda tem 2 vagas. 2 vagas apenas para essa turma. Eu nem consegui anunciar ela aqui direito, né? Porque, na verdade, eu nem ia abrir ela. Eu ia abrir só em dezembro. Só que eu falei assim, não, cara, eu tenho que começar uma turma agora em novembro, para em dezembro a gente já tá totalmente diferente. Pra gente começar janeiro de 2025 com outra cabeça, com outro dinheiro, com outra administração. Essa turma vai acontecer no mês de novembro e dezembro. Gente, você tá me ouvindo agora. Você está a 2 meses de transformar a sua vida financeira. 2 meses. Eu vou caminhar e segurar na sua mão. A gente tem encontros ao vivo comigo, com o psicólogo, a gente tem plataforma, a gente tem aulas já gravadas, a gente tem suporte, a gente tem tudo o que você precisa para aprender, botar em prática tudo isso que eu tô falando. Lembra que a gente leu na Bíblia? O mandamento é a lâmpada, mas o ensino é a luz. E ainda continua que as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. É ter alguém caminhando com você, é ter alguém te disciplinando, é ter alguém te corrigindo, que vai levar você muito mais rápido por esse caminho. Se você tá ouvindo essa live aqui e a sua cabeça fez um boom, Sula, eu preciso disso. Eu preciso transformar minha vida. Manda um direct para mim. Tem apenas 2 vagas. Eu não quero que você se preocupe com a parcela. Por Deus, sabe por quê? A mentoria, eu vou falar aqui. Sabe quanto que custa o valor real da mentoria? R$ 2.400. Falei. Na outra live me perguntaram, não respondi. Hoje eu vou falar. Só que essa é a última turma que eu tô fazendo, ela por 12 de R$ 149,70. E você tem vários bônus que não sei se dá tempo para falar, que daqui a pouco vai... Eu tenho que terminar essa live, porque senão eles caem. Essa é a última turma que você vai fazer. E essa parcela, ela vai ser a parcela que vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. Você vai ver muito mais dinheiro do que essa parcela quando você fizer a mentoria.
Eu vou ver se eu coloco esses dias aí depoimentos, né, de pessoas que fizeram a mentoria. Gente, é impossível, quer dizer, não é impossível. A não ser que você entre e não faça nada do que eu vou ensinar. Não mude a sua cabeça. Aí nem vem, nem vem. Nem vem porque eu nem aceito quem não está comprometido. Agora, se você está comprometido a mudar a sua vida, você pode ter certeza que esses R$ 149 vai ser o dinheiro que você vai pagar mais feliz da sua vida. Porque você vai pagar isso, mas o que você vai ver sobrando na sua conta, você não imagina. Porque existe uma técnica que eu, Deus, Espírito Santo, marido, todo mundo junto, a gente criou uma metodologia que faz dinheiro, você ter dinheiro o mês todo. Eu vou te ensinar como você ter essa vida. Eu vou te ensinar como você montar sua reserva. Eu vou te ensinar como você ter dinheiro para usufruir todo mês. Curtir com a sua família todo mês. E eu vou te ensinar como acabar com essas dívidas. Cada dívida tem um jeito certo de ser liquidada. Cada dívida tem uma maneira certa de falar com o credor. Eu tenho passo a passo para te dar. E ano que vem você pode começar realmente tudo novo de novo. Ou você pode, ano que vem, tá do mesmo jeito que você tá agora. Não tem perda, não tem como você perder. Não tem. Se você vier para a mentoria, abraçar o processo, fizer o que eu te ensino, não tem como esses R$ 149, que é o preço de uma pizza, 2 pizzas, dependendo de onde você mora, não tem como isso virar uma dívida para você. Esse vai ser o maior investimento que você já fez na sua vida. Então, se você quer fazer parte dessa turma que vai começar na primeira semana de novembro, me manda um direct, fala, Sula, eu preciso disso, me dá mais informações, que eu vou te passar tudinho e você vai ver como é possível viver essa vida que Deus quer que você viva. Essa vida que Deus quer que você viva, ela é possível. Porque se Deus quer ela pra você, ela é possível. Sula, mas eu já tenho um monte de dívida, gente. O problema vai ser nosso junto. Agora você tá com um monte de dívida e você tá tendo que resolver tudo sozinho, você não sabe nem o que você tá fazendo. Você tá fazendo aí coisa que você nem devia fazer. Você tá pagando da forma que nem devia estar pagando. Porque você tá sozinho, você não sabe qual é o certo. Eu vou te ensinar qual é o certo. Como é o certo? Você não vai estar sozinho. Você vai ter essas advertências da disciplina que vai te encaminhar para o caminho da vida. Tá bom? Então, ó, manda direct para mim. Não perde tempo, só tem 2 vagas. 2 vagas. Ela pode ser sua, se você realmente quiser. E eu quero que você me diga aqui. Tem dúvida? Me fala. O que você gostaria de perguntar enquanto o Instagram não me derruba? Gente, tem que ser rápido. Tem que perguntar rápido, porque a gente já tá aqui há 1 hora e uns minutos. Tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Vocês gostaram, gente, dessa live? Foi proveitoso para você? Você recebeu? Você trouxe clareza aí para você? Então, compartilha essa live com outras pessoas. Compartilha, tá bom? Sobre minhas. Não entendi. Não entendi. Mas a Joana eu tenho contato. Joana, eu te chamo no privado, tá? Beijinho. Milhas. Ah, tá, milhas. Gente, presta atenção. Gente, olha só. Nessa mentoria você vai ter uma aula bônus de milhas. E você sabia que você pode juntar milhas com ou sem cartão de crédito. Eu te ensino como usar o cartão de crédito da maneira certa. Gente, só vem. Tem aula com nutricionista para você aprender a se alimentar bem, sem gastar rios de dinheiro. É incrível. Quanto tempo dura a turma? 2 meses. 2 meses, a gente acaba esse ano ainda, gente. Você não pode perder a chance de fazer isso, porque dura 2 meses. Quanto tempo você tá aí batendo cabeça? Quanto tempo você tá batendo cabeça tentando ajeitar a sua vida? Então, 2 meses, a gente vai ajeitar. Em 2 meses. Rosilane, precisa de ensino. Isso, eu tô aqui, ó, para ajudar vocês. Gente, vou fechar essa live, senão vai derrubar. Quem tem mais dúvida? Dona Ilma! Dona Ilma!
Dou-lhe 3. Fui. Ó, beijos de riquezas para vocês. Até a próxima.